dia a todos, bem-vindos a essa manhã de trabalho da 30ª Jornada do Espaço Mébios. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer e parabenizar a essa equipe organizadora da jornada, né, pensando em todos os detalhes, deixando essa jornada realmente impecável. Então, eu fico muito feliz, né, que a gente tenha esse ambiente tranquilo e seguro para que a gente possa trabalhar. Então, parabéns a essa equipe aí, brilhante. Agora, pela manhã, teremos 2 mesas, e nessa primeira mesa, 3 apresentações. Cada apresentador vai ter 20 minutos, e ao final, 20 minutos de discussão. E como vocês já sabem, as perguntas podem ser pelo chat e também oralmente. Então, a primeira apresentação vai ser de Bruno dos Santos Oliveira, o título do trabalho: Os impasses e limites do formalismo para a psicanálise. Bruno é psicanalista, membro do Espaço Mébios aqui de Salvador e membro do Grupo Borda. Então, fique à vontade, Bruno, você tem 20 minutos. Obrigado e bom dia, pessoal. Eu vou compartilhar aqui. Vocês possam acompanhar a leitura junto. Bom, limites da formalização em psicanálise. O presente trabalho busca interrogar a proposta formal de Jacques Lacan para a psicanálise, articulando seus fundamentos tomados da matemática e da lógica. De tal forma, a proposta é debater a respeito dos impasses que o ofício esvaziado de conteúdo implica para a transmissão e para a clínica. Quais os limites da teoria do significante e seu suporte correlativo à letra? Teria a psicanálise lacaniana condições conceituais e epistemológicas para dar conta da noção de liberdade e justiça? Seria possível discutir a ética do trabalho analítico sem trazer para a mesa noções fundamentais como essas? Estas perguntas direcionam o texto para discutir a respeito de fundamentos importantes e essenciais ao debate psicanalítico atual. Agradeço esta oportunidade que o Espaço Mébios me concedeu para trazer essas questões e poder realizar alguma troca. E agradeço também pela possibilidade de ter realizado um seminário nessa instituição ao longo desse ano de 2021, pois essa atividade trouxe alguns frutos muito interessantes a respeito desse percurso que venho realizando e tendo espaço para dar notícias. Retomo inicialmente alguns pontos breves do meu trabalho apresentado nessa instituição na jornada do final do ano passado. Eu havia tomado como ponto de partida um questionamento que fazia parte central das minhas investigações naquele ano: a formalização, a partir da lógica e da matemática, como disciplinas indispensáveis para a praxis psicanalítica. Essa problemática tinha sua importância devido ao avanço nos estudos da teoria lacaniana, da qual me debruçava sobre problemas cruciais da psicanálise e da formação, desde as diferenças epistemológicas entre Freud e Lacan, ao que concebia o cerne da teoria lacaniana no seu suporte axiomático e lógico. O ensino de Lacan teve como um dos seus mais proeminentes intuitos formalizar a psicanálise e trazer para ela o caráter científico ao qual propunha que essa prática deveria ter. Desde a linguística, com sua proposta de um outro algoritmo para o significante, até a matemática e a topologia, o percurso do francês foi trazer dessas outras disciplinas suporte conceitual para a psicanálise. Através de suas críticas à linguística, ele pôde repensar o que se passava no âmbito da fala e do inconsciente, assim como estruturá-lo como uma linguagem. Com a topologia, ele pôde sustentar este significante, o sujeito e sua estrutura. Pôde escrever de maneira precisa sobre o corte que funda o ato psicanalítico e conceitualizar o percurso de uma análise. E com a lógica, Lacan pôde decantar os processos operadores de uma análise em fórmulas e álgebra. Esses recursos, tomados pela via do matema, foram fundamentais para a obra lacaniana e sustentavam os preceitos da teoria, a partir do fato de que o que estava em jogo para a análise era sua condição lógica e discursiva. Fórmulas que podem ser tomadas para os casos clínicos e suas consequências sem qualquer conteúdo ou significação atrelada a isto. Cito Lacan: o saber está, em certo nível, dominado, articulado por necessidades puramente formais. Necessidades da escrita, o que culmina em nossos dias em um certo tipo de lógica. Ora, esse saber, ao qual podemos dar o suporte de uma experiência, que é a da lógica moderna, que é em si e, sobretudo, o manejo da escrita, esse tipo de saber é ele mesmo que está em jogo quando se trata de medir na clínica analítica a incidência da repetição. Em outros termos,
O saber que nos parece mais depurado, embora esteja claro de que, de modo algum, poderíamos extraí-lo do empirismo por depuração, é esse mesmo saber que está, desde a origem, presente. Nessa passagem famosa do Seminário 17, Lacan explicita o caráter da experiência psicanalítica, a articulação de um saber com necessidades puramente formais e escritas em um certo tipo de lógica. Eu trouxe esta mesma citação no trabalho do ano passado, utilizando-a como argumento para uma releitura de Lacan de forma precisa e coerente com sua proposta conceitual, e como recurso para sinalizar e discutir as problemáticas obscurantistas que assolam o ensino lacaniano. Hoje, depois de um ano de estudos e debates em grupo e de um percurso realizado para além da desambiguação do fredo-lacanismo, trago esta mesma citação agora para problematizá-la. Explico-me melhor. É de notícia a muito de nós analistas que a psicanálise, na América Latina, atravessa um movimento importante e conflituoso de debate teórico. A proposta cada vez mais crescente de desambiguar as teorias de Freud e Lacan toma corpo, consistência, e produz consequências para um campo em que reina o discurso de autoridade e de confusões teóricas. Desde a ideia de uma linearidade evolutiva destas duas teorias, às interpretações difíceis de serem sustentadas por equivalências conceituais entre o pai da psicanálise e Lacan. Esta proposta de leitura de um outro Lacan nos traz, há alguns anos, argumentos muito sólidos quanto à dimensão de subversão que Lacan propôs no seu retorno a Freud, de virá-lo pelo avesso e explorar os limites teóricos da psicanálise. Para tanto, o francês recorreu à topologia para escapar do problema da individualidade. Por um lado, Freud pressupunha uma dimensão psíquica dividida em instâncias, submersas no interior de um indivíduo e com suas relações com o externo, e como suas relações com o externo derivavam de uma série de consequências, tais como os quatro destinos da pulsão. Uma geometria euclidiana tridimensional, com dentro e fora, e com indivíduos dotados de seus desejos e seus inconscientes. Por outro lado, Lacan subverte explicitamente essa condição epistemológica individualizante, através da linguagem, estrutura inconsciente na via da palavra falada e da leitura do analista sobre, e, com a topologia e sua condição bidimensional, ele permite o assento das questões mais fundamentais para a psicanálise fora de qualquer indivíduo. Axiomas como o desejo do homem é o desejo do grande outro, o inconsciente é o discurso do grande outro, o significante representa o sujeito para outro significante, o sujeito é efeito da fala, ao sujeito é vetado o gozo, o sujeito e a fala são bidimensionais, sem qualquer condição material, etc. Uma epistemologia amparada em outras disciplinas para dar consistência à proposta de que o que a psicanálise precisa tomar como fundamento conceitual se localiza no discurso, entre dois e não em alguém. Um movimento subversivo que vem propor que o inconsciente não existe antes de uma análise, que o inconsciente é produzido na medida em que o analista realiza uma leitura sobre a fala de um analisante, de um outro lugar, e possibilita a realização deste saber não sabido. Ora, e como Lacan pôde fazer isso? Ou melhor, que escolha teórica tomou para se realizar tal subversão? Mencionei algumas vezes de que foi necessário tomar como amparo outras disciplinas para isso, pelo simples fato de que a psicanálise em si não dá conta de uma série de coisas do campo do conhecimento. Então, com a aposta da filosofia, linguística, topologia e lógica, Lacan traçou o caminho da formalização algébrica para reposicionar a psicanálise em seu ensino. Fórmulas, matemas, grafos, toros entrelaçados, banda moebiana, etc. Escritos que depuram em si uma estrutura lógica de operação independente do que se tome como significação em jogo. Tomemos a fórmula do fantasma como exemplo. Dito barrado, punção de A. Duas letras e um losango formando o véu da alienação e separação. Fórmulas que propõem a escrita da relação entre sujeito e objeto, o suporte do desejo. O fantasma aparece como constituinte fundamental do grafo do desejo, articulado no texto Subversão do Sujeito Dialético do Desejo. Este grafo, que também é um escrito topológico, traz o percurso que se realiza numa neurose e o que uma análise pode propor a esse percurso. O fantasma aparece ali, acima do significado do outro, como condição para sustentar o desejo e como resposta da pergunta fundamental que queres de mim. A interferência que o fantasma produz na significação do outro é a de condição absoluta, ou seja, o que o fantasma produz é que o objeto funcione como condição, objeto este que é indiferente, mas que, no resgate do desejo, faça dele como condição. Para uma estrutura neurótica, o fantasma implica em fazer de uma determinada significação uma condição absoluta de possibilidade da articulação do desejo.
Ora, o que está em jogo é justamente um operador formal, uma fórmula que comporta um funcionamento lógico independente de qual significação se remeta, mas que produz determinado efeito para a neurose. Esse ponto, exemplificado pelo fantasma, é que a psicanálise lacaniana encontrou, a duros esforços, seu suporte no funcionamento lógico e esvaziado de sentido, no qual poderíamos operar, pela via do matema, com cada caso em significações distintas e quaisquer. Uma oposição entre forma e conteúdo, na qual o âmbito formal é totalizante na epistemologia lacaniana. Esse formalismo, com o qual nós temos como suporte teórico e operamos na clínica, é de fundamental importância para a psicanálise e para o tratamento. Pois vejam, não há outra maneira de realizar o ato analítico e o corte sobre o significante que não seja sustentado em uma superfície e amparado pela lógica. Mas, apesar de termos notícias do nosso aparato conceitual e de ser imprescindível que tenhamos domínio necessário sobre tais disciplinas para realizar nosso ofício, seria suficiente? Quais limites nos deparamos com um ofício puramente formal, algébrico, esvaziado de conteúdo? Essas questões são formuladas a partir de algumas indagações importantes que podemos realizar sobre a transmissão da psicanálise e a clínica. Trabalhamos com indivíduos que sofrem mazelas da vida, que se encontram impedidos de realizar ações no seu cotidiano, seja no trabalho, nas relações sociais, na família, nos seus ideais, e na sua condição como cidadão. Pessoas acometidas de sintomas, embaraços e angústias que as fazem sofrer. O que nos habilita, como analistas, a pressupor que tais sofrimentos são inerentemente vinculados a uma causa de ordem desconhecida, inconsciente. Seria por uma dimensão empírica e experimental? Seria por uma fé na palavra de Freud? Lacan já nos levou à exaustão com seus comentários e críticas ao positivismo e empirismo como suporte científico para o paradigma da ciência moderna. Não há metalinguagem, não há outra forma de lidar com a experiência que seja prescindida da própria linguagem e lógica discursiva. Não há experimento ou acontecimento que não seja um fato de discurso. Então, sabemos que não pressupomos o inconsciente a partir de experimentos. A crença na figura pessoal de autoridade misturada com o próprio produto teórico do pai da psicanálise ainda tem muita força, e talvez a maior e mais embaraçosa dificuldade para a transmissão, mas ainda assim, não o bastante para a nossa convicção dos efeitos do inconsciente sobre os analisantes. O que nos habilita, então, a afirmar e operar com o que quer que um analisante diga sobre seu sofrimento como significante, como inconsciente. Talvez o argumento mais sólido e não menos problemático para a posição com que lidamos com o sofrimento daqueles que nos procuram seja a ética, ou seja, uma teoria amparada numa lógica que, diante de determinadas condições muito específicas, como a neurose, certas operações práticas podem ser realizadas. Este é o argumento de Lacan, de que a psicanálise não é uma sese, não é uma visão de mundo, é uma técnica muito precisa e muito delimitada para lidar com o sofrimento que advém de uma neurose. Mas este argumento não deixa de ser menos problemático pelo fato de que ainda é necessário pensar no que consistem os impasses do neurótico que possam ser explicados e justificados pela via do significante. Seria tudo aquilo que decorre de uma análise passível de ser cortado e operado como material significante? Proponho que não, e tentarei esboçar o porquê dessa afirmação. Tratar dos homens e suas relações sociais implica, necessariamente, que tenhamos que levar em conta a noção de política. A política como relações entre indivíduos de uma sociedade em que possam efetivar sua liberdade na disputa por direitos. Muito se fala sobre política em psicanálise, principalmente nos últimos anos. A política do singular, do um a um, das realizações pautadas em responsabilidades estritamente individuais, sujeitos que precisam bancar seus desejos, que são responsáveis por suas escolhas, mesmo quando tais escolhas seriam supostamente inconscientes, que precisam decidir exclusivamente por sua conta e risco, para se haver com sua vida e pagar o preço disto. A política do desejo versus gozo. Ora, parece que boa parte desses preceitos pós-lacanianos da nossa comunidade psicanalítica estão pautados em uma dimensão política que encontra suas raízes na modernidade liberal. Uma noção de liberdade puramente abstrata de que todo indivíduo possui a liberdade de fazer o que quiser e desejar, como ser soberano de suas ações. Nesse ponto, poderia me contrapor, mas o homem não é soberano de suas ações. Freud nos mostrou como o inconsciente nos ultrapassa com o desejo encoberto. Pois bem, a lógica utilizada para a efetivação da liberdade posta em questão
é que caberia apenas ao indivíduo suas escolhas por seus desejos e ações, sejam conscientes ou inconscientes. Essa dimensão liberal da concepção da liberdade encontra uma série de problemas por sua condição abstrata, negativa e esvaziada de conteúdo. Pressupor que o indivíduo possa realizar suas vontades no mundo a partir de si próprio é irrealizável. O filósofo hegeliano americano Irami Yosef Frimpong traz um exemplo para ilustrar a problemática. Se alguém se considera vegano e vai para um restaurante, poderíamos supor que este cidadão conseguiria exercer sua livre vontade de escolha. Ele é livre. No entanto, se não há opções veganas no cardápio, ele não pode se determinar como vegano. O mesmo ocorreria também diante de que é preciso ter dinheiro para sustentar uma condição de vida vegana. Para que se possa efetivar uma escolha no mundo, é necessário que haja condições advindas do outro para tal. É a partir do reconhecimento do outro sobre minha ação que eu posso, de fato, efetivar minha liberdade. É nesta dependência da alteridade das instituições, da família, do Estado e da polis que se encontram as condições ou não de autodeterminação. Eu não posso jogar xadrez se não tiver alguém que saiba jogar xadrez como adversário. Não posso me tornar escritor se não for reconhecido como tal por leitores. Não posso usufruir de direitos se não encontro no outro conhecimento e educação do reconhecimento dos limites instituídos socialmente pelas leis. Alguém não pode se autodeterminar como uma pessoa trans se não houver o reconhecimento social dos demais e do Estado para com seu novo nome, por exemplo. Voltemos ao nosso campo. Admitimos em nossa comunidade, de forma verbal e unânime, que precisamos do tripé para nos transformar em analistas. É através do reconhecimento dos pares, de um analista e de um supervisor que podemos realizar esta condição. Mas isso não basta por uma mera escolha. É preciso, por exemplo, condições de ordem financeira para bancar tais custos com análise, com a participação dos espaços e com a supervisão. Teriam todos tais condições? Seria a transmissão da psicanálise universal ou para alguns? E se admitimos que é para alguns que possuem a efetividade financeira para realizar tal ação, como imputar de que se trata de uma questão de desejo? Pensar a noção de liberdade, a partir desse fundamento hegeliano, nos leva a poder questionar a clínica psicanalítica e os impasses que encontramos. Levantei a questão alguns momentos antes sobre a possibilidade de pensar de maneira puramente formal que o que se passa na clínica pode ou não ser operado como substrato significante. Bom, até que ponto poderíamos colocar na conta da neurose as queixas de uma paciente sobre o sofrimento na sua vida pelas dificuldades enormes de encontrar emprego? O que nos autoriza a leitura de que se trata de um impedimento de ordem fantasmática do desejo? Se não levarmos em conta o fato de que somos, enquanto indivíduos, necessariamente vinculados a um meio social, ao Estado, às condições de vida familiar e econômica, poderíamos, em uma série de casos, realizar uma leitura insuficiente e violenta, de presumir que tudo aquilo que ocorre a cada um é imputável somente a si mesmo. O que habilita o analista a realizar operações clínicas sobre o que é dito a partir da função significante é de que, para aquilo que emerge no caso clínico, encontra-se como necessário o aporte da lógica do caso e de um contexto de repetições que dão suporte para realizar o ato analítico. E isso não diz respeito a tudo o que se diz, a tudo que acontece na vida de alguém que busca um analista. Os impedimentos e problemas que acometem cada um dependem também de ordem política e de liberdade. O que o analista precisa dar conta é de como cada um sofre e se arranja com suas ficções linguageiras para suportar os efeitos de sua posição no mundo. O compromisso com a clínica, em sua dimensão transformadora, implica que possamos repensar as formas de leitura que realizamos daquilo que nos dizem. As condições formais da letra e da álgebra usufruem de um alcance importante para os sofrimentos neuróticos, mas apenas para estes. E se não nos debruçarmos nos estudos sobre política, sobre disputa de direitos e exploração de classes, sobre o conceito de liberdade e a efetivação desta, corremos riscos enormes de produzir mais culpabilização e sofrimento àqueles que nos buscam. Tomar a disciplina da política e suas bases filosóficas para além das 4 formais elencadas por Lacan e talvez em Vicens, da linguística, topologia, lógica e antifilosofia, poderia nos colocar a repensar a nossa prática de maneira mais justa e efetiva. Obrigado. Obrigada, Bruno, pelo texto instigante, trazendo questões importantes, interrogando. Isso nos faz muito bem, né? Acho que faz bem à psicanálise.
Agora vamos para o trabalho da nossa colega Silvana. Bem-vinda, Silvana. Silvana Santos. O texto dela é Freud e Lacan, o que tem a nos dizer sobre cultura e religião na Constituição Subjetiva. Silvana é psicanalista, participante do Espaço Mébius de Salvador. Silvana, fique à vontade, você tem 20 minutos. Me ouvem agora? Ok. Sim, perfeitamente. Pronto. Bom dia a todos. Queria agradecer a oportunidade, parabenizar, né, ao Instituto, ao Espaço Moebius por esse evento, que está sendo riquíssimo, né? Desde o início a gente tem absorvido aí grandes conhecimentos, riquíssimas contribuições dos colegas, e parabenizar a comissão organizadora também pelo evento, pela organização desse evento, e agradecer a essa oportunidade, né? A escuta de vocês, pedindo a compreensão também, né? Porque vocês estão aqui diante de uma iniciante nos estudos lacanianos. E eu pretendo aqui fazer uma breve revisão de alguns conceitos escritos de Freud e Lacan, abordando e comparando conceitos desses dois psicanalistas, né, no que diz respeito à importância da cultura e das doutrinas religiosas na constituição da subjetividade, especialmente tecendo reflexões sobre o grande outro e a importância dessa compreensão para a escuta analítica. O meu texto traz como título Freud e Lacan, o que tem a nos dizer sobre cultura e religião na constituição do sujeito. Bem, vamos lá. Enquanto a psicanálise se fundamenta na imanência do mundo empírico para empreender uma abordagem teórico-clínica do psiquismo humano e sua constituição a partir da cultura, a religião se dirige à transcendência e mantém acesa no homem a esperança de entrar em contato com o divino através da mediação de um sistema de crenças e rituais. Como articular estas questões e quais as suas implicações para a nossa prática clínica? Foram estas que me inquietaram e me impulsionaram ao estudo e escrita desse texto. Crescemos e aprendemos interagindo com outros, nossos pais, professores, amigos, e, a partir dessas interações, vamos construindo a nossa subjetividade, resultado da pluralidade e dos mecanismos de identificação com esses outros. Isso nos faz pensar que em nossa existência não somos um só, somos um atravessado por muitos outros, na medida em que apreendemos as ideias culturais que marcam as épocas que nos antecederam e que nos acompanham ao longo da existência. Isso que marca a época e atravessa as civilizações é a cultura. Freud, em seus escritos, como em Totem e Tabu, de 1913, e em O Mal-Estar da Civilização, de 1930, define a cultura como a fonte do sofrer humano, no sentido em que cria mitos, ideias e doutrinas que são repassados de geração em geração, controlando a sociedade, o agir e o pensar humano. Em Totem e Tabu, Freud concebe o mito do pai da horda como um mito de origem e constituição da nossa cultura. Nesse texto, Freud aborda que nos primórdios da humanidade havia um pai primevo e supremo que mantinha seus filhos sob seu poder e serviço. As filhas ficavam à mercê dos seus desejos e os filhos homens submetidos ao seu poder de forma passiva, sendo punidos com a morte caso não obedecessem. Dessa forma, os filhos o temiam e não o enfrentavam. Era um pai violento e ciumento, que guardava todas as fêmeas para si próprio e expulsa os filhos à medida que crescem. Esses filhos se unem e assassinam esse pai tirânico para saírem dessa situação. E, após o cometido ato, por culpa, constitui um totem para representar este pai, que passa a ser reverenciado e a ocupar um lugar que ninguém mais poderá ocupar. Este mito constitui para Freud o início da cultura humana, pois se propaga e se reproduz em todos os outros mitos ao longo da história da humanidade. Para esse teórico,
toda criança revive este mito fundador da cultura, representado e desenvolvido em sua teoria do complexo de Édipo. Em mau estado, a civilização, Freud equivale cultura à civilização, conceituando esta, vou citar Freud, como a soma integral das realizações e regulamentos que diferenciam nossas vidas da dos animais e que servem a dois instintos, o de proteger o homem contra a natureza e o de ajustar os seus relacionamentos mútuos. A cultura seria, então, responsável pela nossa neurose, na medida em que restringe o escoar das nossas pulsões, resultando em sofrimento. Este seria o preço a pagar por ela. Em Futuro de uma Ilusão, Freud abordou criticamente a importância das ideias religiosas no inventário psíquico de uma cultura, colocando essas como necessárias à preservação da sociedade humana, no sentido em que cria concepções para a proteção e amparo do ser humano, relacionando-as à necessidade de proteção que o indivíduo tem desde a infância. Freud desenvolve no texto citado que a criança parte do seu primeiro objeto de amor, o materno, primeira proteção que satisfaz as suas necessidades e que a livra dos perigos do mundo exterior e da primeira angústia, para substituí-lo pela proteção da figura do pai, suposto como mais forte. No entanto, este sentimento de proteção é ambivalente, pois a criança, em relação ao pai, tanto tem admiração quanto temor. Essa ambivalência se manterá por toda a vida e, ao perceber que sempre necessitará de proteção, vai atribuir este poder primariamente aos deuses, os quais passam a temer e a neles confiar sua impotência humana. Para Freud, portanto, o desamparo humano requer a proteção de um pai, dos deuses, de um ser superior, que o proteja dos reveses da natureza, dos outros e de si mesmo, compensando assim os sofrimentos e as privações que lhes são impostos pela vida civilizada que partilha. Para este autor, mediante a ação benévola da ação divina, a angústia do desamparo ante os perigos da vida é atenuada. No entanto, ao persistir esse desamparo humano, quando a esfera moral passa a dominar a conduta humana, as normas culturais passam a ter um valor elevado para a sociedade, constituindo-se como ideias religiosas. Vou citar Freud em Futuro de uma Ilusão. A cultura transmite ao indivíduo um patrimônio completo de ideias religiosas. As ideias religiosas são ensinamentos enunciados sobre fatos e condições da realidade externa ou interna que dizem algo que a pessoa não descobriu por si, né? E que exigem a crença, e são altamente valorizadas. Quem nada sabe delas é muito insciente. Quem as incorporou ao próprio saber pode se considerar bastante enriquecido. Página 209. Para Freud, essas ideias religiosas seriam ensinamentos não precipitados da experiência, ou seja, ilusões, cujo segredo da sua força estaria na força dos desejos, pois é característico da ilusão derivar de desejos humanos. Citei Freud, né? Afirma que, apesar de indemonstráveis, as ideias religiosas também são irrefutáveis. Futuro de uma Ilusão, página 216, Freud fala: assim como ninguém é obrigado a crer, ninguém é obrigado a descrer, assegurando que as ilusões não se constituem em um erro. Freud considera natural que o homem personifique tudo para compreender, e nesse intuito tenda a seguir um modelo infantil com base nas primeiras figuras do mundo externo, para depois poder exercer o controle sobre estas. Acrescenta que a gênese e o motivo para isto estão na relação pai-filho, sendo Deus o pai elevado e o anseio pelo pai a raiz da necessidade religiosa. Os deuses são formações a partir do outro, do não-eu. Nossos deuses são criados a partir do outro. Citei Freud em Totem Tabu. Em síntese, segundo a teoria freudiana, o pai primordial foi o protótipo de Deus e a religião, a neurose obsessiva universal da humanidade, originando-se na criança a partir do complexo de Édipo, na relação com o pai. O crente religioso, no entender de Freud,
se protege da neurose pessoal, adotando a neurose geral, considerando que seria insensato querer eliminar a religião do indivíduo. No entanto, também discorda de que o ser humano seja incapaz de prescindir do consolo da ilusão religiosa, pois, não sofrendo da neurose geral, sofrerá de seu desamparo pessoal. Conclui que o ser humano é capaz de superá-lo e de enfrentar a realidade hostil, como um filho, entre aspas, né? Como um filho que abandonou a casa confortável e aquecida do pai, contando com suas próprias forças. Futuro de uma ilusão, página 228. Nota-se, então, que Freud demonstra uma certa compreensão da necessidade humana na criação e administração das ideias religiosas, que nomina como ilusões, pois essas tornam a realidade suportável e, portanto, importantes para a organização de certas fantasias. A ilusão se destinaria, entre outras coisas, a nos dar conta da nossa fraqueza e desvalia. Freud adverte que nossa cultura está fundamentada na verdade dessas doutrinas religiosas e pautadas numa ordem divina e universal, e na esperança de uma vida futura. Caso nos sintamos livres da obrigação de seguir tais preceitos, livres de inibições e de medo, cada qual seguirá os instintos egoístas e antissociais e procurará exercitar seu poder, e voltará a reinar o caos que foi afastado em razão de milênios de trabalho cultural. Entende que milhares de pessoas têm na religião seu único consolo e auxílio para suportar a vida, e privá-las deste apoio seria extremamente cruel. Reconhece, assim, a importância da religião para a humanidade, no sentido em que doma os instintos antissociais e torna a maioria dos homens feliz, conseguindo consolá-los e conciliá-los com a vida, mas também restringe seus desejos e produz efeitos irremediáveis em seu psiquismo. Lacan aborda também a importância da cultura na formação da subjetividade. No entanto, traz novos elementos para esta questão, destacando o papel fundamental que a linguagem desempenha na passagem do homem da natureza para a cultura. Este teórico francês afirma que a cultura surgiu no momento da primeira regra fundante, o tabu do incesto, comum em todas as comunidades humanas e que funcionam a partir e em torno desta regra primordial. Encontramos aqui uma aproximação com Freud, quando ressalta a importância do mito paterno na constituição do sujeito. Lacan afirma que um dos principais mecanismos que o ser humano adquire durante a sua constituição psíquica é a capacidade de simbolizar, de representar objetos, pessoas, sensações físicas, desejos, emoções, etc., que possam ser expressos em palavras, sendo a religião uma das formas de dar consistência a um grande outro que o aliena e o mantém sob sua autoridade. O conceito de grande outro, bem distinto do senso comum, é definido por Lacan como um lugar de fala, um lugar onde se dá a interação com o outro, onde se realiza o laço social, para onde se dirigem as palavras, denominado como campo da linguagem. É um lugar que, através do discurso, produz efeitos, verdades, e cria realidades que definem a existência de um grande outro que nos constitui enquanto sujeito. Afinal, o que é este grande outro? Que significação a sua existência ou não incide no indivíduo? Questões que precedem muita polêmica no meio psicanalítico, exatamente por não ser tão simples, por implicar várias questões pessoais de quem escuta e de como o compreende. Percebem-se equívocos na compreensão do conceito e da existência do grande outro. Há uma tendência a confundi-lo com um ser, com um ente. Em A Ética da Psicanálise, como própria supervisão do sujeito, Cuchini adverte que compreender a noção do grande outro de Lacan também requer uma maior compreensão de outra noção, que é a do sujeito lacaniano. Esta psicanalista ressalta que o trabalho do analista está em investigar o sentido do que se diz, pois a nossa escuta deve ler
entre aspas, ela coloca, um discurso que se desenvolve num campo lógico, onde se articulam significantes e de onde surgirá um sujeito, o sujeito do inconsciente. Vaz de Mello afirma que nós, analistas, não lidamos com o inconsciente existente em algum lugar do indivíduo, contrariamente à teoria freudiana. Lidamos com o significante que opera este inconsciente. O inconsciente não existe enquanto fato da nossa realidade. Ele se estabelece como um fato lógico. Este psicanalista sinaliza que está aí, essencialmente, a subversão lacaniana, afirmando que os analistas lidam com o significante, que é o operador existencial do inconsciente, e é neste significante que deve centrar nossa escuta. Essas leituras despertaram a minha atenção para a minha escuta e minha prática, e, portanto, para a necessidade de pensar na responsabilidade do meu manejo clínico, pois este referencial lógico, né, faz toda a diferença, mas também faz todo sentido para mim. Em O Lugar do Analista e Seu Manejo, Prudência na Prática Clínica, a psicanalista Priscila Ribeiro chama atenção para uma necessária prudência do analista na condução do tratamento, uma vez que a sua responsabilidade não deve se limitar apenas nas intervenções sobre a formação do inconsciente, com o silêncio ou apenas fazendo as canções dos significantes. Bruno Oliveira, em seu texto O que acontece é uma análise, também ressalta a necessária prudência a respeito das divergências e oposições de fundamentos no que concerne ao campo freudiano e lacaniano. Segundo este psicanalista, é o saber teórico que respalda a função do analista, uma lógica significante, que se opera numa lógica simbólica, ressaltando que, mediante a transferência, é possível pontuar e produzir, assim, uma modificação interpretativa por parte do analisando no discurso que produz seu sintoma, que ele acabou aí de fundamentar também, né? Muito bem, por sinal. Portanto, não podemos esquecer que a teoria lacaniana está fundamentada na lógica e na antifilosofia, fazendo-se necessário, a cada momento, examinar e discriminar como os termos inconsciente, o sujeito e o grande outro estão sendo entendidos e como se apresentam no discurso que escutamos. Tal como o grande outro, o sujeito do inconsciente, o significante, são termos lacanianos complexos e que necessitam de uma maior discussão, a qual não me aterei neste momento. Voltando para o propósito desse texto, para Lacan, a existência de qualquer fato surge da linguagem, o que significa dizer que as coisas são e existem porque se falam sobre elas. Como assim, né? Para Lacan, o conceito de existência se distancia do conceito vitalista da existência. Para este teórico, a existência surge da linguagem, o que quer dizer que as coisas são e existem porque se fala sobre elas. E é a partir de um pensamento lógico que discernimos, ordenamos e extraímos desse dito algo de real. Esse real, em termos de sua existência, é o significante, mas não um real de existência vitalista, e sim um real no sentido da lógica. E o grande outro é exatamente este lugar para onde se dirigem, onde se encontram estes significantes. É o campo onde eles se articulam e promovem o saber. Lacan define, portanto, o saber como articulação dos significantes que promovem a existência do grande outro, que não existe enquanto entidade viva, mas existe no sentido lógico. O grande outro é esse campo lógico que passa a existir na medida em que o indivíduo, que necessita dele, lhe atribui valor, constrói a sua história, verdadeira ou ilusória, e que o determina. Por que o determina? Porque o neurótico tende a encarnar tudo, situações, pessoas, momentos, e o grande outro é esse efeito da língua que o observa, que o limita, que o julga, que sabe. E é este saber que determina a neurose. Conclui-se, portanto, que a partir da teoria lacaniana, que o grande outro não existe. No entanto, afirmar que o grande outro não existe não quer dizer que o grande outro não é. Ele é,
mas há que se atentar para essa diferença entre ser e existir. O ser, para Lacan, tem a ver com o simbólico, e a existência tem a ver com o real. É deste ser que falamos, é de um ser do dito. O grande outro existe no lugar onde se escreve no discurso, neste lugar de ser lógico. Considerando que o método analítico consiste em utilizar a fala do indivíduo como a sua verdade e de uma verdade enunciada no discurso, a análise, então, deve ser um espaço de fala que possibilite ao indivíduo um encontro mediado pela palavra, pela linguagem, no qual ocorrerá esta articulação de saberes, onde se articulam a fala e o real da sua história, tornando-se um lugar que testemunha a verdade. Foi Lacan agora, né, citado por Einstein em O Grafo do Desejo. Que verdade é esta? Você está Lacan de novo, função e campo da fala. Se a verdade obtém da fala a sua garantia, pela estrutura da fala se constitui a realidade. Ou seja, o campo da realidade transindividual do sujeito e a história do sujeito constituirão a emergência da verdade no real. No entanto, Lacan adverte que, se toda verdade concerne a realidade do dito, do discurso, então o sujeito faz na medida em que introduz nela também sua estrutura de ficção. Esta realidade aqui entendida não tem absolutamente nada a ver com a realidade objetiva, factual, mas sim com a realidade do dito, da ficção. Pois para Lacan, o que garante a verdade é a própria fala que produz e garante realidade. Quando começamos a falar, criamos realidades. Lacan citado por Einstein em Um Grafo do Desejo. Assim, a partir do discurso concreto, o indivíduo aborda e consiste os efeitos da cultura, dos outros, da família, de Deus, em sua constituição subjetiva. Funda um mundo particular a partir dessa fantasia do inconsciente e desta imagem do grande outro, que constrói discursos com saberes já articulados, produzindo uma realidade distinta. No entanto, Lacan nos adverte que não devemos antecipar a importância dos fatos antes de serem ditos em análise. Mas, ao escutar o indivíduo que se interroga, se faz necessário estar atento à sua forma de expressar o pensamento, ao discurso que o contém, pois é o que nos permite ter acesso à sua verdade, uma vez que é essa que ele constrói. Desse modo, negar a existência dos efeitos desses representantes do grande outro na vida e na constituição egóica de quem escutamos é negar a alteridade presente em seu discurso, a verdade de um mundo que construiu e que o constitui. Há que se acompanhar, a partir desse discurso, constituído por essa verdade generalizada, seja ela ficção ou ilusão, onde figuram outros e grandes outros, que o petrifica, o limita, o neurotiza, que até então tenham sido fontes de sofrimento, mas também de auxílio, de modo possível de enfrentamento, à construção de um novo discurso que lhe possibilite a produção de uma verdade particular. Caminhando agora para uma conclusão, compreendemos então que para Freud a cultura é responsável pela nossa neurose, está pautada na verdade das doutrinas religiosas que nomina como ilusões. Entende que muitas pessoas recorrem a estas para suportar a vida. Reconhece a sua importância para domar os instintos antissociais, mas adverte que ela restringe desejos e produz sofrimentos e efeitos irremediáveis para o psiquismo humano. Para Lacan, a cultura, as ideias religiosas, entendidas aqui como um dos representantes do grande outro, adquirem importância em nossa escuta analítica, pois se tornam uma verdade trazida pelo indivíduo que escutamos, produzindo um saber que determina a sua neurose. É nesse grande outro que o sujeito se constitui em sua realidade imaginária. É no espaço do grande outro que ele se vê e do ponto onde ele se olha e de onde ele fala. É nesse campo do grande outro que ele começa a constituir essa fantasia que inclui o seu desejo a nível do inconsciente. Segundo Favato, a teoria psicanalista,
tanto em Freud quanto em Lacan, intenciona fazer com que o indivíduo abandone o valor mágico do significante e alcance o fora de sentido, ou seja, passe do sujeito suposto saber ao registro do real, e assim possa reinventar esse grande outro, sem o qual não se pode viver, esse grande outro que ele acreditava existir e que agora não existe mais. Guilherme Belag escreve que o ato analítico também implica apostar em uma reinvenção desse grande outro que caiu, que foi perdido. A análise deve convidar o sujeito a realizar este percurso, porque há por parte do analista uma aposta para que ele possa, de algum modo, responder ao que lhe escapa. A própria intervenção, manejo do analista deve necessariamente apontar para este lugar vazio de significação, no sentido de romper com a repetição e, portanto, fazer emergir algo de novo. O objetivo da análise é, então, produzir um novo discurso, onde o indivíduo se sinta pertencente, protegido e amparado em sua condição humana, reconhecidamente impotente diante de tantos reveses da vida, mas potencialmente capaz de lidar com esses. Um processo cujo propósito é o de proporcionar esta mudança discursiva, a transformação de fatos que sustentam um mundo, né, que o petrifica, que o faz sofrer, desfazendo o seu sentido prévio para outro que o possa desalienar e fundar uma nova realidade. Consciente de que estou muito longe, né, de todas as considerações possíveis acerca dessa temática, concluo com frases de Lacan, extraída do Seminário 7. E não há outro sentido articulável a essa presença divina, senão o que nos serve de critério do sujeito, ou seja, a dimensão do significante. Página 379, né? E mais adiante, na página 390, as leis do céu são justamente as leis do desejo. Obrigada. Muito obrigada, Silvana. Um belo trabalho. Você fez um percurso importante aí pelos textos de Freud e Lacan. Já temos aí muitas mensagens parabenizando. Então, parabéns. Agora vamos escutar a nossa colega Mônica Portugal, com o texto O que dizer do sujeito, do inconsciente e o recalque, questões sobre a legitimidade ou não dos fundamentos freudianos. Mônica é psicanalista, membro do Espaço Mébius em Fortaleza. Mônica, fique à vontade, você tem 20 minutos. Opa, você vai me deixar mais inibida, hein? Ai, Patrícia, obrigada, querida. Primeiro, eu quero dedicar esse escrito às mais de 610 mil vítimas da Covid-19 no Brasil e a todos que insistem na resistência e tentam furar a lógica do discurso hegemônico que paira sobre nós. E quero, sobretudo, dizer que eu estou coletando material de muitas pessoas em Manaus que sofreram impactos terríveis mesmo, em relação a essa crise pandêmica, que é uma crise política também, e que ainda não sei o que vou fazer desse material, mas espero que ele não seja esquecido. O tema do texto, em comemoração à 30ª Jornada Anual do Espaço Mébius, surgiu para ressaltar uma opção pelo pai. Não que haja verdadeiramente uma escolha entre o pai e o filho, ou mesmo não que haja uma espécie de nostalgia pelo pai. Contudo, devido à importância desse marco, afinal, 30 jornadas anuais não são representantes de apenas 30 dias. Me pareceu importante ressaltar sobre os fundamentos freudianos. É nessa via que recorro ao pai, privilegiando seu encontro com as histéricas. Dizer desse modo não diminui, em absoluto, a importância de Lacan. Tampouco mascara o enorme avanço e a correção de percurso justamente com seu retorno a Freud,
já que a psicanálise de seus herdeiros estava pintada com cores douradas e ternas ao ser efetivada uma tentativa de amaciar os impactos da segunda tópica freudiana. A psicanálise dos herdeiros de Freud, ela foi recalcada, tanto quanto a própria histeria foi, ao longo dos séculos. Lacan dedicou todo o seu ensino a denunciar este recalque e a impedir que ele se instalasse novamente, colocando a psicanálise ao par da contemporaneidade. Pode parecer estranho que, no momento de reafirmar o compromisso de ser freudiano, como Lacan defendeu em Caracas, em 79, fato que Aurélio nos lembra constantemente, evoca questões sobre a legitimidade de conceitos e noções que estão na base de todo o corpo teórico e doutrinal da invenção freudiana. Todavia, aprendemos que o retorno de Lacan a Freud envolve um certo estranhamento familiar com a letra freudiana, para ficar numa expressão freudiana que nos é cara, o unheimlich. O afastamento e, muitas vezes, a negação mesma tornam-se necessários para possibilitar uma leitura mais apurada e, em seguida, tornar-se mais íntimo ou mais familiar com a coisa freudiana. Lógico, na medida do possível e do impossível. A inscrição topológica da psicanálise, ou melhor, a reescrita da coisa freudiana a partir da estrutura da cadeia borromiana, foi a última tentativa de Lacan em tornar Freud mais palatável, ou a última tentativa de ler, revirar, avançar com a familiar coisa freudiana. A princípio, poder-se-ia pensar que a casa e seus fundamentos foram abaixo, já que a cadeia é uma forma matematizada ao extremo, a qual alterou sobremaneira o modo como se exprimia Lacan, ou o modo como a expressão da coisa ou invenção freudiana foi compilada e teorizada. Também seria estranho usar uma expressão lacaniana no título, né, sujeito do inconsciente, vinculada a questões sobre a legitimidade dos fundamentos freudianos. Essa locução ou sintagma amarra as duas pontas. Sujeito se encerra como sujeito do inconsciente. Não há outra possibilidade de falar de sujeito no ensino de Lacan fora desse espectro. Este sujeito advém de uma divisão do outro, não só o outro da linguagem, mas como o outro da alteridade, ou o outro da coisa, como o objeto, ou o objeto A, ou ainda no molde freudiano, no recalque original. Este irredutível do incógnito, seminário A Angústia de Lacan. Mas não creio que seja estranho. Muito pelo contrário, talvez a expressão sujeito do inconsciente no título seja a mais legítima representante desse retorno de Lacan a Freud. Sujeito lacaniano, subsumido de algum modo no inconsciente freudiano, ainda que o conceito de ambos sejam diferentes ou tenham partido do mesmo ponto, a clínica de ambos, e chegada a destinos diferentes, tal qual o caminho existente entre o descobrimento e a invenção. Mesmo que sejam evocados destinos diferentes, cabe uma ressalva, pois ambos comportam a noção de dívida, ela é construída. Há algo impossível de pagar ou ser devolvido, o recalcado originário. Neste ano de 2021, estudamos o sujeito do inconsciente, ou sujeito do desejo, assim como o objeto, ou objeto A, inserido no campo do gozo ou mais gozar. Sendo assim, deparamos com uma balança, gozar mais ou gozar menos. Trata-se de uma gradação, prefiro dizer assim, uma gradação fálica, já que esse é o gozo acessível. E, mais uma vez, trata-se do resgate da letra freudiana, mantendo-se o ritmo entre o fálico, em Freud, no centro da coisa, ou o objeto A, no centro da cadeia. Também abordamos em 2021 o tema da letra, que se imiscui na elaboração lacaniana sobre o objeto A, entre o desejo e o gozo, distinta do significante, conforme tratamento inicial dado por Lacan, mas que vai sendo remanejada, tal qual a instância da letra no inconsciente, precisa Lacan, mais freudiano do que nunca, ligando a letra e a repetição
conforme a abordagem de Freud no Mais Além do Princípio do Prazer. E com a decisão de estudar a questão do pai em um e outro em 2022, acreditei que o encontro desses temas poderia ser o mote ou a moção de defesa dos fundamentos freudianos. Entendo que Lacan procedeu assim no seminário RSI, pois além de retomar mais uma vez o percurso freudiano, ressuscitando o Édipo, assegurando que o desejo do pai está na origem da lei, ou na origem do fundamento universal da mãe barrada, não desejarás aquela que foi meu desejo, passando para, aqui em termos de equivalência, a mulher não existe, efeito de estrutura, seja pai-versão ou não, ele procura incessantemente explicar, enquadrar, encontrar um melhor lugar em sua topologia para o fundamento maior, porque intrinsecamente ligado ao que legitima a psicanálise, sujeito do inconsciente, em sua equivalência com o objeto A sob o viés de mais gozar, regido sob os auspícios dessa pai-versão, e o recalcamento primeiro em sua irredutibilidade, o qual Lacan vincula à própria condição topológica, justificando nossa não compreensão. Há também um outro sentido para o título. Afinal, o mundo, este que funciona, parece ter colocado como a ordem do dia alguma das noções freudianas sobre a negação da castração, de modo inverso, algo como se pudéssemos estar desimpedidos de qualquer limite diante do real, ou visto sobre outro viés, qualquer limite sobre o gozo. O inconsciente freudiano surge a partir de um acordo, diria tácito, entre ele e as histéricas, e ele encarna o domínio de um instante. Portanto, ao questionar sobre o que dizer do sujeito do inconsciente e o recalque, há um vínculo previamente estabelecido, e as respostas construídas no discurso representam a chave para a doutrina psicanalítica, em um e outro. Ao mencionar discurso, o laço social está aí representado. Forçoso, portanto, vincular os fundamentos da psicanálise com o que Lacan diz sobre o sintoma coletivo ou sobre o inconsciente e o social. Já que a questão-chave é o recalque, tomo como ponto de partida a interrogação sobre os meios de apontarmos se ainda seria possível incluir no âmbito de uma das negativas em Freud este próprio recalque, ou a forma de negação pela forclusão, ou ainda pela renegação, algo como a morte de Deus, por exemplo. Neste ponto, aludo ao que Lacan diz no seminário A Ética da Psicanálise, ao relacionar a morte de Deus como verdade histórica da contemporaneidade. Ao mesmo tempo, cotejo com a sua defesa no seminário RSI de que Deus é o recalcado em pessoa, no âmbito do suporte dos efeitos da linguagem, o que, a meu ver, resgata uma das facetas do grande outro, conforme início de seu ensino. Além de ser o recalcado em pessoa, é a própria existência. Ademais, completa Lacan, Deus é o pai-verso. Quais as consequências podemos tirar dessa pai-versão? Caso seja a tônica expressa no seminário A Ética, compartilhada em parte pelo discurso da ciência, permanece o significante da morte de Deus, este abarrado, isto para acompanhar Lacan quanto ao reconhecimento de que, aspas, se nada há mais senão a falta, o outro se esvai, e o significante é o significante da morte. Pergunto, este teria sido remanejado? Posteriormente, Lacan, no Triunfo da Religião, praticamente joga a toalha ao afirmar sobre esse triunfo, o que implicitamente trata-se de uma expressa manifestação da pujança desse Deus, que parece estar mais vivo do que nunca, pelo menos ao se estabelecer um vínculo direto entre o valor de Deus, do dinheiro e da prosperidade. Haveria uma forma outra de ler essa expressão voraz presente no discurso na atualidade? É o Deus o recalcado em pessoa? Como não legitimar o fundamento básico da psicanálise para dizer desse coeficiente ternário, Deus, o qual, por sua vez, legitima os demais? A realidade brasileira parece mostrar, de modo inequívoco, esse triunfo. Isto só para ficar num exemplo próximo. E, por outro, a ciência, ou seu uso pelo capitalismo da tecnologia exuberante, parece corroborar com esse reconhecimento.
Resta saber se o avanço da religiosidade em todos os cantos do planeta representaria um dos negativos de Freud para a castração, considerando sua ligação com o pai, só que ao avesso. Ou seja, o recalcado é a morte de Deus. Ponto que a realidade psíquica ou complexo de Édipo, ou ainda o nome do pai em Freud, é fundada pela castração. O nome do pai repousa sobre a condição fálica, aquela que orienta todo o sentido. Nesse caso, somos ou não somos castrados? Há como deslegitimar essa condição freudiana ligada à realidade psíquica dos seres que falam? E como diz Lacan no RSI, essa realidade psíquica é a realidade religiosa, cujo acesso dar-se-ia pela via do sonho. Então, seria nesse ponto que Freud teria instaurado o laço do RSI? Uma boa virada freudiana. E Lacan ainda se queixava de Freud não ser lacaniano. Depois ele tira essa queixa. É certo que a lógica do não todo fálica foge desse espectro, mas foge alavancada por ele, ou seja, passa por essa condição de orientação para que possa ir além do sintoma. Cito Lacan no seminário Sintoma, quanto ao emprego dessa alavanca. A hipótese do inconsciente, como sublinha Freud, só pode sustentar-se na suposição do nome do pai. Supor o nome do pai certamente é Deus. Por isso, se a psicanálise prospera, prova que se pode prescindir do nome do pai. Pode-se prescindir dele com a condição de servir-se dele. E, além do sintoma, resguarda, ou melhor, persevera para alcançar uma posição do feminino, algo que possa radicalizar as relações sociais. Ou seja, aqui talvez seja o ponto-chave, a meu entender, radicalizar as relações sociais a partir de um outro discurso que pode se inaugurar e a psicanálise pode ter a ver com isso. No texto O Inconsciente, Freud é enfático quanto ao caráter fundamental do recalque na formação do inconsciente. Inclusive, o recalque se apresenta como condição prévia à formação de sintomas. O recalque age de modo a impedir que determinadas representações se tornem conscientes. Isto é básico, chega a ser lugar comum ou se transformou em algo vulgar quando se trata da psicanálise na cultura. Ao aprofundar esse conceito, ao compilar nesse texto seus desenvolvimentos sobre a metapsicologia, Freud mostra, ou tenta esclarecer, a operacionalidade do processo psíquico. Com tal finalidade, ele tece explicações sobre o recalque originário, o Verdrängung. Nesse caso, se movimentando entre concepções ontogenéticas, filogenéticas, enfim, interdições ancestrais ao incesto, de modo que esse recalque fosse travado, antes mesmo do surgimento de um sujeito do inconsciente, sujeito aqui na concepção lacaniana, está lá, naquele que fala desde sempre, ainda que não se tenha a origem desse ser. De modo semelhante, o grande outro, constituinte da condição de sujeito, na equação ou divisão lacaniana, conforme o seminário Angústia, será esclarecido mais tarde por Lacan na esteira de seu entendimento de Freud como não existente. O outro não existe, não como um todo do simbólico, mas esse outro existe quando se o diz, ou como condição a posteriori. Nesse seminário, Lacan faz expressamente a ponte entre esse grande outro e o que diz Freud em relação ao recalcado original. Ele parte da construção freudiana tendo a morte como estruturante, ou seja, ela é recalcada, o Verdrängt, é o rochedo diante do indizível ou o irredutível do inconsciente, inaugurando a categoria do impossível como operador psíquico na esteira do impossível na matemática, conforme indica Lacan a partir dos paradoxos da lógica. Nesse caso, seria impossível o primeiro, o arcaico, esse em Verdrängt é o próprio real? Com Lacan, afinal, o real é o impossível? Ou tem nele sua origem? É nesse conceito freudiano que se instala a alteridade do outro sexo, ou estabelece o lugar de ao menos uma mulher no campo fálico,
ou ainda, esse arcaico, também pode ser entendido como a manifestação ou a expressão do humano na linguagem diante da percepção ou consciência da finitude, ou seja, da morte, como o impossível ou impensável. Como tal processo de elaboração do pensamento se desenvolveu em termos estruturantes ou da estrutura, não sabemos. Contudo, sabemos que algo foi impresso, escrito, ou sabemos da existência de uma memória, quiçá uma informação acerca dessa finitude. Lacan propõe no RSI que o recalcado é a cadeia borromiana, ou que o inconsciente estaria subsumido na cadeia. Propõe também que o buraco do simbólico é o recalcado originário. Isso significa um fora de sentido, de origem. Na verdade, o recalcado originário ou primordial é o próprio buraco, ou o buraco em si da cadeia borromiana. É desse modo que Lacan torna mais palatável a coisa freudiana. Lacan chega a estabelecer um paralelo direto entre seus buracos recalcados no real, simbólico e imaginário com a questão dos orifícios pulsionais no corpo em Freud, os quais se aliam, se juntam à concepção lacaniana de objeto A, ligado, por sua vez, umbilicalmente ao grande eu e ao sujeito. Para ter essa informação, houve, seja de modo necessário ou contingencial, o encadeamento das três categorias que envolvem a linguagem humana, real, simbólico e imaginário, ou a realidade psíquica para Freud. Neste caso, fazendo a transposição das categorias lacanianas de retorno ao campo freudiano, com a junção de um quarto elemento, o nome do pai. Aliás, não é exagero repetir, retorno que implica pertencimento ao campo inaugurado por Freud, a psicanálise. É este o significante. Lacan emprega a cadeia borromiana para mostrar os efeitos do que seria esse recalque originário, travestido de buraco no centro da cadeia, de modo que as categorias real, imaginário e simbólico são fundadas ou partem de uma condição esburacada, ou não toda íntegra. Portanto, a premissa é de uma estrutura de linguagem fundada a partir de um furo. Então, de uma condição advinda do real, ou do recalque originário, fica estabelecida a condição para surgimento da categoria do simbólico, também construída em torno de um buraco. Nesse caso, a estrutura da cadeia seria do campo do real, já que este foi considerado a matriz. Mas Lacan reelabora essa construção e mostra que nenhum registro tem prevalência sobre os demais. Eles têm o mesmo peso, são homogeneizados. Ademais, o real passa para uma posição posterior. Essa construção ou esse entendimento só é possível ao se levar em conta a noção freudiana extraída do termo Nachtragen, presente em seu desenvolvimento sobre o recalque secundário, ou aquele que é recalcado a posteriori, tomando como a própria efetividade do recalque, ou seja, um pós-recalque, sendo que este pós é o que dá lugar ao primeiro, ou seja, ao de origem. Nesse caso, um recalque originário ou algo de natureza estrutural só se confirma num momento e só depois, a partir do recalque secundário. O segundo abre espaço ao primeiro. Portanto, numa aproximação análoga, assim, bem forçosa, né? A condição primeira do real, que poderia ser lida como a condição 1, passa para o fim da fila, de modo que o simbólico assume esse lugar seguido pelo imaginário, 2, e o real é reposicionado na condição 3. Isto significa que o simbólico passa a ser a efetividade do real.
já que este último é impossível, não se inscreve no simbólico. Ou, tomado por outro viés, a inscrição se torna possível a partir de um impossível, cujo efeito só sabemos num só depois, ou a partir de uma situação de efeito suspensivo. Em outras palavras, a materialidade do real se confirma a posteriori numa posição 3, a qual não significa um momento cronológico, mas lógico e topológico, ou melhor, numa cadeia topológica, onde efeitos e inscrições estão unidos de modo inseparáveis, sendo essa a tradução da consistência da cadeia borromiana. Nesse momento, pode-se questionar sobre a posição edípica em Freud. O que se inscreve na questão maior, o pai, tema a ser trabalhado na instituição ao longo do ano de 2022. Tal questão emerge como condição primeira ou fundamental a enlaçar todo o arcabouço teórico e clínico da psicanálise. Afinal, as tópicas freudianas, consciente, inconsciente, pré-consciente, isso, eu, superior, com as respectivas negativas de excluir a castração, parece nos indicar que, seja com a sublimação em Freud ou o sintoma em Lacan, algo pode surgir como produção numa análise. Lacan tenta articular de diversas formas a questão edípica, ora com um movimento de negação, ora rearrumando o conceito, num tratamento que não é outro senão dialético. Esta forma de proceder não poderia ser diferente, já que se trata de uma operação de construir a partir do novo de seu olhar clínico, esclarecendo Freud ao fazê-lo imprimir o avanço, imprimir o salto necessário e teórico da doutrina psicanalítica. Esse movimento pode ser observado na forma como ele trata o sujeito em sua condição, por favor. Desculpa aqui o barulho. Esse movimento pode ser observado na forma como ele trata o sujeito em sua condição irredutível de sujeito do inconsciente, cuja fundação como um sujeito diferenciado no ato analítico, cuja fundação como um sujeito diferenciado no ato analítico revela a eficácia do corte, ao estabelecer o vínculo com o recalque no seminário A Lógica do Fantasma. Aspas, o ato analítico tem a estrutura do recalque e opera ou provoca efeitos a partir do inconsciente sintoma completamente em cadeia, conforme tenta demonstrar no seminário RSI. De igual modo, Lacan, na primeira lição do seminário RSI, argumenta sobre a tríade freudiana, inibição, sintoma e angústia, e ressalta que o inconsciente pode atuar como redutor de sintomas. Ele mostra a posição topológica da inibição, seguindo Freud ao situá-la no corpo ou no campo do imaginário. Quanto ao traço de angústia, ele o estende ao originário do registro do real, com atuação na produção de sentido no campo do gozo. Nesse caso, ele posiciona a angústia entre o real e o imaginário. O sintoma, este que, segundo Lacan, no RSI, opera selvagemente, como escritura no sujeito, advém do sintoma social em Marx, a um anterior. Isso não se pode apagar. Sendo este do campo da desrazão, transformado em racionalizado no particular, na medida em que o sintoma passa a ser como cada um goza do inconsciente. Talvez o melhor exemplo para ilustrar tal passagem do social ao particular é a existência de Deus, o recalcado em pessoa. Nesse caso, de uma perversão social, podemos passar para uma simples neurose particular, vide questão política. É instigante que Lacan trate em seus estertores a questão do pai, na forma de pai-versão, afirmando com Freud, e aí Freud, uma o negativo da outra, que a neurose é uma perversão falha. Esta ordem dos acontecimentos só se justifica na medida em que é impossível situar uma origem particular.
Daí, o caminho proposto ser do social ao particular. Mas este social não significa o universal, mas o campo da existência, já que Deus é real, ou melhor, se presta ao saber no real. Foi com isso que a ciência e a filosofia precisou lidar. Como poderíamos, em 2021, ler essa existência de Deus, ou esse recalcado em pessoa, segundo Lacan expôs no RSI? E vamos ao Pai, que ele vem em todas as suas cores, todas as suas nuances, para que possamos alcançar a dimensão do sintoma ao sintoma. Muito obrigada. Bom dia. Obrigada, Mônica. Obrigada, Mônica. Um lindo trabalho e a sua forma expressiva, né, na sua leitura nos convoca, né, a atenção do seu texto. Então, agradeço. A gente encerra aqui essa mesa. Eu sugiro a quem apresentou agora, né, que depois dê uma olhadinha no chat, que tem comentários, tem pessoas parabenizando, tem alguém sugerindo aqui um cartel sobre psicanálise e cultura. Então, depois deem uma olhadinha aí, tá certo? Eu agradeço as apresentações, que suscitaram aí muitas discussões. Então, agora são 11h13. 11h18 a gente volta, tá certo? Só para beber uma água, tomar um café. Obrigada a todos.